Como melhorar a sua autoimagem manifestando a imagem de Cristo. A Bíblia nos diz em 1 João capítulo 3, versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Pois sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28 diz: Façamos o homem para nossa imagem e semelhança. O desejo de Deus é que você desenvolva uma autoimagem de um vencedor, que você desenvolva uma autoimagem onde a imagem de Deus se evidencie através da sua vida. Esse é o plano de Deus para todo, sempre e eternamente. É essencial ao verdadeiro êxito uma autoimagem positiva e realista, mas durante o curso de um dia, qualquer um de nós somos expostos a influências negativas. Por todo o decorrer de nossas vidas, com frequência, abrigamos autoimagens prejudicáveis. Nós desejamos libertar-nos, descobrir os nossos potenciais completos, mas não podemos. Melhor do que o nosso desejo de expansão é a necessidade de sermos coerentes com as nossas pobres autoimagens. Insatisfeito com o que somos, nós tentamos imitar os outros. No início do meu ministério, poucos sermões meus tinham sucesso. A minha autoimagem de pregador era muito baixa e a minha frustração era muito crescente. Primeiramente, eu queria ser como Billy Graham. Eu ouvia muitas das vezes os sermões do Billy Graham e até cheguei a decorar alguns. Quando eu pregava em minha igreja, eu tentava falar como Billy Graham. Eu começava os meus sermões dizendo senhoras e senhores, mas ao chegar na metade do sermão, a minha respiração era difícil e eu estava completamente exausto. Então eu percebi que eu não poderia ser igual a Billy Graham. Em seguida eu decidi que desejava ser igual a Oral Roberts. Eu tentava pregar com seu estilo dinâmico e peculiar. Esperava que os resultados fossem similares em minha congregação, mas nada conseguia. Eu me sentia completamente desanimado e orava a Deus dizendo: Deus, eu quero ser igual a Billy Graham ou então a Oral Roberts, por favor me ajude. Então o Senhor, através do seu Espírito Santo, me falou ao coração: meu filho, eu preciso somente de um Billy Graham e de um Oral Roberts nesse mundo. Eu desejo que você seja o primeiro e o único Paul Young Cho. Veja, meus irmãos, muitas das vezes estão aí à nossa frente os obstáculos a uma autoimagem positiva, onde nós possamos expressar a imagem de Deus através da nossa vida. O mesmo acontece com todos nós. Deus fez cada um de nós uma criatura única, cada um com uma autoimagem individual. É nossa responsabilidade edificar essa autoimagem, explorar e desenvolver os potenciais dados por Deus. Há, contudo, obstáculos dos quais nós devemos ter consciência se nos sentimos desencorajados para desenvolvê-lo completo, o que Deus tem para a nossa vida. Um desses obstáculos é o hábito contínuo da autodepreciação. Muitos se rebaixam a si mesmos, apontando as suas incapacidades. Eles podem ter desejo intenso de entrar em um grupo específico, mas a depreciação constante de suas capacidades impede essas pessoas de fazerem o que eles têm sonhado. Eles passam a vida numa mediocridade, jamais se tornando aquilo que eles poderiam ter sido. Outros são impedidos por um senso falso de segurança. Embora eles possam estar insatisfeitos consigo mesmo, eles temem mais o perigo do que o risco. Na privacidade de suas mentes, eles raciocinam: eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom negócio, embora às vezes eu penso que poderia ser mais, mas é melhor ter segurança, é melhor me conformar com o que eu sou agora e ficar contente. Para alguns, a competição é um grande obstáculo. O seu maior medo é o fracasso, o seu inimigo maior são eles mesmos. Eles vivem a vida tranquilamente, jamais compreendendo a aventura de viver. Para a maioria, o maior inimigo de uma autoimagem sadia é a memória viva de detalhes de fracassos passados. Culpa e condenação. Às vezes essas pessoas negam a si próprias a cura de suas recordações por se sentirem mais à vontade com as acusações do passado do que com as aspirações do futuro. Mas não importa o que está a lhes impedir o desenvolvimento de uma imagem positiva, aonde você possa resplandecer e demonstrar a imagem de Deus através da sua vida, a imagem do vencedor ou da vencedora. Você que está ouvindo essa mensagem, você pode vencer todos os obstáculos colocando em ação os 5 passos seguintes. Primeiro passo:
use a imaginação. Muitos sofrem por causa de uma maneira negativa de pensar. Eles acham que o seu estado físico é sem esperança, que eles são um fracasso em seus negócios ou que ninguém os ama. Deus opera através da imaginação do homem. Enquanto a pessoa permitir que pensamentos negativos enchem a sua mente, o próprio Deus é impedido de ajudar tal pessoa, porque a imaginação diz respeito ao controle individual, é ainda mais forte do que a vontade e do que a força de vencer. Um certo alcoólatra não bebia havia 6 meses. Num dia quente de verão, ele começou a sonhar acordado, imaginando tão gostosa seria uma cerveja gelada. Além disso, uma só não faria mal nenhum. Raciocinou ele. Foi a um bar e tomou uma garrafa de cerveja. Desde esse dia voltou ao seu antigo hábito. Se ele não tivesse permitido que a imaginação o levasse a sonhar acordado, ele teria sido salvo da sua autoimagem de alcoólatra. Eu conheci uma mulher que sofria muito com a obesidade. Se tratou com vários médicos em muitos hospitais, experimentou variados tipos de remédios e muitos métodos para emagrecimento. Ajudou um pouco, mas os resultados nunca foram duradouros. Com o tempo, ela se tornou profundamente deprimida e começou a comer constantemente. Então ela decidiu mudar a sua autoimagem usando a imaginação. Ela começou a visualizar a si mesma como uma esbelta. O apetite começou logo a diminuir. Ela perdeu peso e agora ela é mesmo esbelta. A Bíblia Sagrada nos ensina a importância de usar a imaginação. A história de Adão e Eva é um exemplo disso. Eva foi tentada por Satanás a comer o fruto da árvore proibida, permitindo que as palavras de Satanás lhe enchessem a mente e dominassem a imaginação. Ela ficou a olhar para a árvore e a pensar quão agradável é. Então desenvolveu um tremendo desejo de comer o fruto proibido. Apesar da sua forte força de vontade, ela foi atraída, comeu e deu a Adão, a seu marido. Com esse ato visualizado na imaginação de Eva, Adão e Eva caíram. Com o pecado desenvolveram a autoimagem de um homem decaído. Pois somente há uma vida sem pecado, a morte e ressurreição de Cristo, o segundo Adão que se fez provisão completa para que o homem fosse restaurado a uma autoimagem sadia. Jesus Cristo veio à terra para representar a imagem de Deus. Tudo aquilo que Deus tenciona que o homem seja, Deus demonstrou através da vida do seu Filho Jesus Cristo. E você que ouve essa mensagem, saiba que você é filho de Deus, saiba que você é filha de Deus. Deus deseja mostrar essa imagem de um vencedor, de um homem forte, daquele que é abençoado através da sua vida. Veja que o segundo Adão, Jesus Cristo, ele fez as provisões corretas para que nós tivéssemos tudo o que nós precisássemos para que manifestássemos a imagem de Deus. Se você deseja mudar a sua autoimagem, comece mudando a sua imaginação. Eu sugiro que você ponha a imaginação na bênção tríplice que Deus mencionara nesse versículo. Amado, acima de tudo faço votos para a tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Terceira epístola de João, versículo 2. Aqui, Deus apresenta uma bênção tríplice. Ele deseja que você tenha você mesmo. Deus deseja que você seja próspero no reino espiritual, físico e material. Tendo por base essa passagem, imagina a si mesmo crescendo em sua vida espiritual. Imagina o seu negócio tornando-se próspero. Imagina o seu corpo sendo tocado pelo poder curador de Deus. Visualize a si mesmo sobre essa bênção tríplice concedida pelo poder de Deus. Deixe que sua mente descanse nessas coisas de Deus. Começará a criar uma autoimagem renovada para você. Segundo, estabeleça uma nova identidade. Se você se identificar com uma baixa autoimagem, continuará a considerar-se deficiente. Você não apenas deve usar a imaginação a fim de mudar o seu autoconceito, mas também deve utilizar a mente no esforço para estabelecer uma nova identidade. Identidade livre de autodepreciação, de falso sentimento de segurança, da memória e temor do fracasso, livre de culpa e de condenação. Pode parecer impossível localizar um ponto focal de tal identidade, mas com Jesus Cristo todas as coisas são possíveis. Ao fixar a nossa fé no Pai Celestial, em Jesus Cristo, nós podemos tornar as nossas identidades criativas e vitoriosas. Eu sei disso por minha própria experiência. Eu nasci na Coreia durante a ocupação japonesa. Os nossos vencedores se orgulhavam de sua origem e continuamente degradavam a herança coreana. Até mesmo em nosso próprio país, nós éramos considerados cidadãos de terceira classe.
ou de terceira categoria. A nossa população toda sofreu de autoconceito nacional baixo. Quando eu estava no ginásio, os meus pais me levaram para a escola e eu me senti completamente perdido. Sim, porque o meu país foi invadido pelos comunistas, uma invasão marcada pelo começo da Guerra Coreana. A guerra levou o pouco que nós tínhamos e a minha família vivia em uma extrema pobreza. Houve dia em que a refeição seguinte era uma grave incerteza. E noites quando a doença enchia o meu corpo de dores. Mas quando eu aceitei a Jesus Cristo como meu salvador pessoal, imediatamente eu soube que eu era diferente. Eu era o filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu falava com Deus como se Ele fosse meu amigo íntimo. Daí eu comecei a desenvolver uma tremenda atitude positiva para com os meus próprios pensamentos, a minha vida e a minha autoimagem mediante a fé em Jesus Cristo. Eu me elevei acima da pobreza em minha situação física, mental e espiritual. Eu adquiri uma nova identidade. Eu descobri que ao me tornar cristão significava receber uma nova nacionalidade. Pode ser que você seja um cidadão inglês, francês, alemão ou brasileiro. Eu sou cidadão coreano, mas quando colocamos a nossa fé em Cristo, cada um de nós se torna cidadão do reino dos céus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, versículo 13. A minha nova identidade em Cristo significava que eu tinha uma nova posição. A maioria pensa que nós, os crentes, não passamos de pessoas comuns que buscam algo melhor. Mas quando nos tornamos crentes, nós cessamos de ser pessoas comuns. Pela graça de Jesus Cristo, você e eu estamos assentados nos lugares celestiais. Embora fisicamente nós vivamos em nossos países, espiritualmente nós estamos assentados com Cristo para a destra do Pai. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Efésios capítulo 2, 6. Com a minha nova identidade também eu descobri que eu tinha um novo tipo de vida. Ao nascermos como seres humanos, nós recebemos a natureza humana. Mas ao nascermos no reino espiritual, nós recebemos a natureza espiritual. Agora nós somos destinados a gozar da vida divina por toda a eternidade. E esta é a diferença entre o crente e o incrédulo. O incrédulo tem apenas a vida natural. O crente também tem a vida de Deus. E isso diferencia. Se você basear a sua nova identidade no temporal, será desapontado. Jesus Cristo nos oferece muito mais, uma nova nacionalidade que nos dará orgulho e confiança, uma nova posição de segurança e oportunidade para aventura criativa, uma nova vida com pecados perdoados e condenação apagada. Venha a Cristo e estabeleça uma nova identidade, a imagem e semelhança de Deus se manifestando através da sua vida, a qual você pode desenvolver para a eternidade, começando nessa vida, nessa terra. Fixe metas definidas. O homem é um organismo buscador de metas. A sua personalidade é controlada não tanto por suas realizações passadas e ambientes presentes, como por suas metas futuras. Eu tenho aconselhado dezenas e milhares de pessoas, a maioria das quais enfrentam um fracasso, ou enfrentaram também. Não tiveram metas definidas e realizaram pouco de substância. Uma vida não focalizada é uma vida desperdiçada, e uma vida desperdiçada está exposta para autoimagem baixa. Se você não tiver metas, onde focalizará suas habilidades? Como você irá dirigir a sua vida? Mas se você fixar uma meta orientada para Deus, orientada por Deus e orientada pelo Espírito Santo, você terá sucesso. Esse êxito pode ser grande ou pequeno, mas ainda assim será êxito. Você deve ter metas definidas em seu viver cotidiano. Pela manhã, escreva a meta que você deseja alcançar nesse dia. Escreva uma meta anual. Deixe que a sua vida se concentre e se focalize totalmente nessas metas. Então, à medida em que você buscar a Deus segundo os seus objetivos, a sua autoimagem é influenciada e melhorada através do poder do Espírito Santo, a sua mente, a sua vida, o seu corpo e o seu exterior. As suas realizações se transformam em meios para a construção de uma autoimagem mais elevada, a imagem de Deus. Alguns cientistas dizem que durante a vida toda usamos apenas 10% da nossa capacidade mental, de modo que durante a sua vida você também precisa de uma meta definida, última e eterna. Essa meta eterna é a vida eterna nos céus, por meio da fé em Cristo Jesus, uma vida eterna para a glória de Deus. Deus deseja que você pense na eternidade, mas Deus deseja que você também pense numa vida abençoada nessa terra. Essa deve ser a nossa meta última, a vida eterna, mas você também deve ter metas para essa vida. Embora você tenha êxito em tudo o que fizer, seja nos negócios, política, escola, sociedade, família, se você não possuir essa meta última e eterna, jamais terá a satisfação necessária e uma imagem sadia.
Quarto, fale palavras positivas. Muitos usam a linguagem diária de modo promíscuo. Isso é muito perigoso. A palavra falada é o material base na qual Deus criou o universo. Deus nos deu a capacidade de falar e expressarmos com palavra. Pela palavra falada nós criamos o nosso universo e circunstâncias. A maioria pensa que nós vivemos as nossas vidas pelas aparências, mas isso não é verdade. Por meio da palavra falada você cria uma imagem de êxito ou imagem de fracasso. Permita-me exemplificar o poder da palavra falada. Eu poderia dizer: faz muito frio hoje, está tão frio que a água se congelou e há gelo no telhado. Imediatamente você forma uma imagem de um dia frio de inverno. Quase pode ver a neve a cair ao seu redor. Essa imagem pode ser tão viva em sua mente que você começa a imaginar onde foi que deixou o casaco do inverno ou onde guardou o suéter. A seguir, deixa-me dizer: está extremamente quente hoje, está tão quente que eu não posso suportar as roupas sobre o corpo. A sua imagem do dia muda e você pode quase sentir o sol quente, o ar morno e abafado. A sua respiração se apressa e você sente sede de água fresca. Eu falei acerca do mesmo dia, mas as minhas palavras foram diferentes. E assim foram a sua imaginação e as imagens que você criou do dia. Jesus Cristo compreendia o poder da palavra falada. Ao encontrar-se Jesus com Simão, ele mudou-lhe o nome para Pedro. Em hebraico, Simão significa cana, indica uma personalidade levada pelo vento. Alterada por opiniões insólidas, Pedro, porém, significa rocha, apresenta a imagem de alguém estável, não dobrável, e de quem nós podemos depender, de modos que todas as vezes que chamasse o nome de Pedro, uma afirmação positiva de uma autoimagem, um autoconceito mudado era impregnada em sua mente. Ele já não era cana dobrável, mas era rocha firme, e toda vez que ele falava o seu próprio nome, ele afirmava uma autoimagem positiva. Pedro, 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 rocha, 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 rocha. Não é de surpreender que Pedro se tenha tornado um dos apóstolos de Cristo mais estáveis em termos de confiança. Todos nós, ocasionalmente, nós somos desapontados, mas jamais devemos permitir que os desapontamentos despertem palavras negativas de ressentimento e de raiva. Palavras que levam à depressão, a uma autoimagem sombria. Melhore a sua autoimagem com palavras positivas. Deus prometeu nos dar todas as coisas e disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, versículo 28. Conhecendo a promessa de Deus, você pode falar positivamente. Você pode estar em uma atitude de louvor a Deus ainda na situação mais difícil. Portanto, guarde as suas palavras e leve a sua autoimagem para as alturas dos lugares celestiais, para que ela venha se conformar e se mudar à imagem de Deus que Deus tenciona para a sua vida, a imagem de um vencedor. A Bíblia nos fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E por fim, exerça fé positiva, mas muitas vezes não é suficiente falar palavras positivas, mas você deve exercer fé positiva na autoimagem que você visualizou em sua imaginação. Como uma pessoa com nova identidade, você deve expandir-se em uma vida de fé, confiando nas metas definidas que você fixou, sabendo sempre que Deus está trabalhando em seu favor e que elas vão se realizar. Todos nós nascemos com certa quantia de fé. Se os gênios não tivessem fé em si mesmos, eles não poderiam conseguir grandes realizações. Há também casos de estudantes medíocres que não se saem bem na escola, mas de alguma forma, depois de se formarem, alcançam realizações brilhantes. Esses ex-alunos puseram sua fé em ação, com a confiança em uma autoimagem elevada. Eles exibiram capacidades notáveis. O mesmo é também verdadeiro no nível espiritual. Para melhores resultados, os únicos que realmente duram, a fé humana deve estar ligada com a de Deus. A obra de Deus é a fé, pois Ele pode criar qualquer coisa nessa vida. Se você colocar a sua fé na de Deus, a fé dele criará habilidade e poder divinos em você, capacitando-o a melhorar e conservar uma autoimagem sadia. Se você deseja melhorar a sua autoimagem, comece utilizando a imaginação. Visualize ideias positivas, estabeleça uma nova identidade baseada em Cristo e você descobrirá uma nova nacionalidade, uma nova posição e um novo tipo de vida. Jamais negligencie a colocação de metas definidas e a importância de falar palavras positivas. Acima de tudo, exerça fé positiva. Permita que Deus melhore a sua autoimagem e você se tornará uma luz brilhante para o mundo escuro e necessitado.
Aleluias, glórias a Deus. Que palavra abençoada do nosso pregador habitual aqui no nosso canal, David Paul Young Show. Eu sou o Elder Lucas. Antes de mais, eu te peço que deixe um like, subscreva-se no canal para ajudar o canal a crescer. Desejo que a paz do Senhor esteja contigo.